A história de Noé e a aliança divina. Nos dias de Noé, o mundo havia se transformado profundamente desde a criação. O que uma vez fora um paraíso repleto de harmonia e beleza havia se tornado um lugar de caos e corrupção. A humanidade, criada para viver em comunhão com Deus e refletir sua imagem, agora vivia afastada do Criador, imersa em pensamentos e ações perversas. Esse foi um tempo em que o pecado dominava, e a violência era a linguagem universal. A dor no coração de Deus. Deus, que criou o mundo com amor, observou a terra e sentiu profunda tristeza. Ele viu que os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Essa realidade partiu o coração de Deus, pois o homem havia se afastado completamente de seu propósito. O texto nos diz que Deus lamentou ter criado o homem. Não era um arrependimento no sentido humano, mas um reflexo da dor que ele sentiu ao ver sua criação desmoronar em pecado. Então, Deus declarou: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens, os animais, os seres rastejantes e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Deus, sendo santo e justo, não podia permitir que a maldade e a violência continuassem sem consequência. No entanto, mesmo em meio à sentença de destruição, havia um raio de esperança. Noé, a luz em meio às trevas. Entre a humanidade corrompida, um homem se destacou, Noé. Ele era descrito como justo, íntegro e alguém que andava com Deus. Noé não era perfeito, mas ele buscava viver em obediência e fidelidade ao Senhor, contrastando com a depravação ao seu redor. Ele foi o único que encontrou graça aos olhos de Deus. Essa graça não veio por mérito, mas porque Noé escolheu seguir a Deus quando todos ao seu redor o ignoravam. Sua vida era uma mensagem silenciosa, mas poderosa, de fé e obediência. O plano divino, um dilúvio e uma arca. Deus revelou a Noé seu plano de purificar a terra. Ele traria um dilúvio, uma grande inundação que destruiria tudo o que existia. Mas, ao mesmo tempo, Deus também providenciaria um meio de salvação para Noé, sua família e a criação. Ele ordenou a Noé que construísse uma arca. A arca seria uma embarcação gigantesca, feita de madeira de cipreste e revestida com betume para torná-la impermeável. Suas dimensões eram impressionantes: 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. A embarcação teria 3 andares, espaço suficiente para abrigar todas as espécies de animais e os suprimentos necessários para sustentar a vida durante o dilúvio. Deus foi meticuloso em suas instruções, mostrando que nada em seu plano era improvisado. A arca não era apenas um barco, era um símbolo da graça e da salvação de Deus em meio ao julgamento. O trabalho de Noé, fé em ação. A construção da arca não foi uma tarefa fácil. Não havia rios ou mares próximos, e a ideia de um dilúvio parecia absurda para os contemporâneos de Noé. Podemos imaginar os olhares céticos e as zombarias que ele enfrentou enquanto martelava e cortava madeira. Noé, no entanto, continuou. Ele acreditava na palavra de Deus mais do que nas opiniões das pessoas. Enquanto construía, Noé também pregava. Ele era um pregador da justiça, avisando seus vizinhos sobre o julgamento que estava por vir. Mas, como o texto indica, ninguém o ouviu. A humanidade estava tão mergulhada em sua maldade que não reconhecia a oportunidade de arrependimento. Esse período de construção foi uma demonstração de paciência divina. Deus não trouxe o dilúvio imediatamente. Ele deu tempo para que as pessoas observassem o exemplo de Noé e mudassem suas vidas. Mas a resposta da humanidade foi um silêncio teimoso. A reunião dos animais, a ordem divina. Quando a arca foi concluída, Deus ordenou que Noé reunisse os animais. Foi um espetáculo de organização divina. Aos pares, macho e fêmea, de cada espécie, os animais vieram até a arca.
Para os animais limpos, usados em sacrifícios, Deus pediu 7 pares. Não foi Noé quem buscou os animais, eles vieram até ele, guiados pela mão invisível de Deus. Podemos imaginar a cena: leões e cordeiros caminhando lado a lado, aves voando em direção à arca, répteis rastejando em fileiras. Foi uma visão de ordem e providência, um lembrete de que Deus estava no controle de cada detalhe. Noé também estocou alimentos para si, sua família e os animais. A arca agora estava pronta para cumprir seu propósito. A aliança de Deus com Noé. Antes do dilúvio começar, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Ele prometeu que, por meio de Noé e sua família, a terra seria renovada. Essa aliança foi um sinal de esperança em meio ao julgamento iminente. Era a garantia de que Deus não apenas destruiria o mal, mas também restauraria sua criação. A porta se fecha, o início do julgamento. Finalmente, chegou o dia em que Noé, sua família e os animais entraram na arca. Deus fechou a porta atrás deles, selando-os dentro da embarcação. Foi um momento de separação. Do lado de fora, o mundo continuava em sua rotina, alheio ao que estava por vir. Do lado de dentro, havia silêncio, expectativa e, talvez, um pouco de medo. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, e o céu escureceu. A terra, que nunca havia conhecido um dilúvio, agora enfrentaria um evento sem precedentes. O julgamento de Deus estava começando. Você gostou do conteúdo? Curta, comente e compartilhe para abençoar os seus amigos e familiares. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para mais conteúdo como este.